Floquinhos, 7 dicas bem úteis para quem treina, então. Pode ser? A primeira dica é qual, Floquinhos? Clicar no gostei e se inscrever aqui no canal. A segunda dica é você aproveitar a Black Friday, que vai ser no dia 24 de novembro, às 6 da tarde, para 10 alunos meus na minha consultoria. Mais informações aqui nos comentários. Bom, vamos começar a lista 7, então aqui o nosso número 7. Isso eu sempre oriento os alunos da consultoria. Treinar até a falha de cada dia. Porque treinar até a falha eu já ensinei aqui no canal, então você procura Lendo Twin Mais Tema quando você tiver qualquer dúvida. Mas o treinar até a falha de cada dia é muito útil, porque aí você não sai da sua casa com aquela cobrança mental de eu tenho que treinar melhor do que eu treinei da última vez, eu tenho que dar o melhor treino da minha vida. Não. Ok, é verdade, mas qual que é a sua vida? A sua vida é o presente. A vida acontece no presente. Você tem que dar um melhor treino no presente. Você não tem que dar um melhor treino para vencer o passado ou ser inferior ao futuro, não se trata disso. Então, vou falar de mim. Então, né, vocês querem que eu fale de mim? Eu falo. Hoje eu não estava afim, porque hoje eu gravei 16 vídeos. Sim, eu gravei 16 vídeos. E eu estava com um cansaço mental que eu queria ficar em casa. Eu falei, não tem problema. Eu fui para a academia, cheguei lá e fiz o meu melhor de hoje. Então eu comecei reduzindo um pouco as cargas. Daqui a pouco, sabe o que aconteceu? Isso pode acontecer. Eu me animei e dei um treino muito bom. Leandro, poderia ter acontecido de você ir lá e o treino sair ruim? Sim, mas para quem não tem nada, metade é o dobro. Eu ia ficar em casa. Eu fui para a academia e dei o meu melhor de hoje. Eu fiz todos os meus exercícios, todas as minhas séries até a falha de hoje. Desenvolvimento, eu abaixei 5 quilos cada lado, mas eu levei até a falha. E é assim que a gente treina por anos seguidos sem desistir. E quando você treinar por anos seguidos, você tem evolução. E também você só vai conseguir treinar anos seguidos, né? Isso eu até falei no meu curso de como montar um treino numa periodização do zero, se você tirar os exercícios que causem dor, porque provavelmente eles vão virar uma lesão. Então o que acontece? Que eu vejo muito na consultoria, Leandrão, eu estou sentindo uma dor aqui um pouquinho, mas está tudo certo, eu consigo executar, né? Eu sinto, mas eu viro a minha pegadinha aqui, ó, e levo para lá. Tira esse exercício. Tira todos que causam dor, porque começa com uma dorzinha, que vira uma dorzona, estoura tudo, e aí você às vezes ia ficar 2 semanas sem fazer esse exercício, um mês que seja, aí você fica 6 meses, 1 ano, não fazendo não só esse exercício, como nada de membro superior, porque você se estourou inteiro. Aí você perde tudo. Ou seja, sentiu uma pequena dorzinha, é o aviso do corpo. Tira esse exercício. Ah, mas aí eu tenho que tirar todos os supinos do meu treino de peito. Aí vai ficar ruim, né? Não vai ficar ruim. Você vai melhorar a mecânica do seu crucifixo, você vai fazer um pec deck, um crossover, não vai ter supino, não vai ter. Aí você pode adicionar 1 ou 2 séries a mais de tríceps porque você não está usando mais ele. Então você faz um pouquinho mais de tríceps para compensar e recupera 100%. Recuperou, você volta com o supino, desce o pau e cresce. É muito melhor do que ficar parado. Eu já tive aluno que só conseguia fazer pec deck. Na verdade ele conseguia fazer crossover, mas é que não tinha na academia dele. Ele só tinha, era academia de prédio, ele só tinha peso livre e pec deck. Ele fazia 15 séries de pec deck. Ficou 2 meses fazendo isso. Recuperou. Quando voltou, beleza. Aí a gente dá mais foco no superior, no inferior, que ficou um pouquinho para trás, e tá tudo bem. Essa número 5 eu gosto muito, né? Por exemplo, vou falar de mim de novo então, vamos lá. Se eu estiver falando muito de mim, me xinga aí nos comentários, mas xinga educadamente. Leandro tá sendo muito egocêntrico, tem que falar mais dos outros. Olha, claro que serve para você. Cafeína, eu não me dou bem com dose muito alta. Então se eu tomar uma dose muito alta, eu chego muito agitado na academia, e isso não é legal, porque muita agitação tira o foco do treino. Então aqui eu tenho um pico de foco e de disposição. A partir do momento que isso sobe, eu fico muito agitado, eu perco o foco. E isso não é bom. Musculação é um esporte. Então você tem que sentir a musculatura, se conectar no exercício. Só que, quando eu estou com o carbo baixo, por exemplo, do meio do treino para frente, meu rendimento despenca muito. E eu tenho uma boa resistência. Na verdade, eu tenho mais resistência do que força. O que eu faço aqui como estratégia? Eu não tomo uma dose de cafeína 1 hora, meia hora antes do treino para bater no começo do treino. Eu tomo metade dessa dose logo antes de começar. Então meu treino dura 1 hora, eu sinto que a performance cai com meia hora, então eu tomo ali 5 minutinhos antes de começar o treino. Com 25 minutos a cafeína já bate,
pouco, porque eu mandei pouca quantidade, mas segura a performance até o resto. É uma boa estratégia para usar pouca cafeína e manter o seu treino todo eficiente. Nosso próximo da lista, focar os músculos fracos. Uma pessoa que está feia e hipertrofia, ela vira um feião. Ela não pode hipertrofiar por igual. Ela tem que hipertrofiar diferente, ela tem que se reconfigurar. Aí sim ela vai ter uma estética boa, principalmente os naturais. Lógico que o hormonizado é a mesma coisa. Mas eu digo, é que o natural, quando comparado ao hormonizado, ele não tem um volume muito grande. Ele tem um volume grande para um ser humano, mas para um super ser humano, que tem 5 vezes mais testosterona, não. Então, esse indivíduo, ele tem que ser encaixadinho. A musculatura dele tem que ser toda proporcional, ele tem que ser simétrico. Então, sempre foca os seus músculos fracos. Eu deixo bastante essa orientação lá na caixinha de perguntas, que eu abro todo dia lá no Instagram, me segue lá, @LeandroTwin, que eu sempre falo de harmonia antes de volume. 3. Assimetria é diferente de desproporção. Então, por exemplo, vamos falar de mim de novo, vai lá, vamos lá. Agora eu vou falar mal. O meu trapézio é desproporcional ao resto do meu corpo, porque geneticamente ele responde muito, tanto é que eu não treino ele, ele é o meu músculo mais fraco. Eu preciso melhorar isso. O duro é que para perder massa muscular de uma região é muito difícil. E aí ganhar tudo quando você já está mais ou menos no limite é difícil também. Então vai se acostumando aí, que para mudar vai demorar bem. Agora, a assimetria é diferente. Vamos assumir que, por exemplo, meu bíceps esquerdo ele tem 36 centímetros, o meu direito tem 40. Então, não é que está desproporcional, está assimétrico. As periferias, elas estão não equivalentes. Aí, eu tenho algumas estratégias, né? Eu já comentei aqui no canal. Só que eu quero falar em específico do peitoral, do trapézio, do ombro, das dorsais. Porque quando é braço, às vezes é um pouco mais tranquilo. Quando a gente tem um peitoral um maior do que o outro, às vezes nem é que um é maior do que o outro. A pessoa tem uma escoliose, e a escoliose é a coluna, ela tem um S assim, né? E por sem S, eu vou fazer uma coisa exagerada. A pessoa fica assim, eu tô fazendo exagerado, eu avisei. A pessoa fica torta. Então esse peitoral ele tá mais alongado, esse está mais contraído, às vezes tem a mesma massa. Mas como ele está diferente, o posicionamento, isso muda. Ó. Olha o meu trapézio esquerdo está contraído, o direito está relaxado. Então, mas os dois têm o mesmo tamanho. É que eu tenho que fazer reeducação postural global com os nossos amiguinhos fisioterapeutas. Inclusive, se tiver fisioterapeuta, escreva nos comentários. Vamos ver se temos coleguinhas fisioterapeutas. Fazendo esse RPG, você consegue melhorar essas assimetrias. Aí você vai ver se ainda precisa acertar alguma coisa no músculo que realmente está de tamanho diferente. Se você tem uma dorsal, onde você divide no meio, está diferente, ombro, trapézio, peitoral, faz uma avaliação postural com os coleguinhas fisioterapeutas. Número 2, orientação padrão, sempre técnica antes de carga. Às vezes vocês vão ver vídeo meu aqui no YouTube, falando, ó, faz um exercício com 2 plaquinhas, só para você sentir o que está ativando, faz umas 10 repetições, aprender o movimento, aí você começa a pegar esse objeto cilíndrico e espetar no buraquinho do pulley e adicionar mais carga para conseguir fazer uma puxada mais eficiente, com sobrecarga, mas com técnica. Então, técnica antes de qualquer coisa. Não adianta levantar um caminhão de peso e usar o corpo inteiro, isso não é musculação. E por último, uma recomendação que eu deixo para os alunos quando perdem um treino, fazer 2 treinos no mesmo dia. Então, sei lá, quarta-feira o cara não pôde ir, ele não pode repor isso outro dia na semana. Faz os 2 treinos no mesmo dia. Por exemplo, na quinta-feira ele faz o treino C e o treino D. Gente, isso é ideal? Lógico que é ideal. É, Leandro? Lógico. Porque é melhor fazer isso do que perder o dia de treino. Então, se a gente não pode fazer o melhor método do mundo, a gente faz o segundo melhor método do mundo. Se não der, faz o terceiro. Se não der, faz o quarto. Mas a gente não pode desistir, a gente não pode fracassar, certo? Eu queria deixar vocês agora com um vídeo aqui, porque a gente tem alguns tipos de falha, né? E o pessoal está acostumado com falha concêntrica. Mas você tem concêntrica, excêntrica, isométrica e técnica. Existem 4 tipos de falha. E aí, você tem que saber disso. Basicamente isso, você tem que entender disso. Então, dá uma conferida neste vídeo aqui sobre todos os tipos de falha que pode acontecer no seu exercício.